Bem-vindos de volta ao World Affairs in Context, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Hoje estamos cobrindo uma grande notícia que está abalando os mercados globais. O dólar americano está caindo para o menor nível em 3 anos. Os rendimentos dos títulos do governo estão subindo ao mesmo tempo, e os temores dos investidores aumentam diante da disparada da dívida americana. Ou seja, não é um cenário bonito, posso garantir. Com dados econômicos fracos e novas tensões comerciais alimentando ainda mais a situação, tema que abordei em detalhes em um dos meus vídeos ontem, este é um ponto de virada que pode remodelar o cenário financeiro por muitos anos. Então, vamos direto ao assunto. Na segunda-feira, o dólar americano caiu 0,7% em relação a uma cesta de moedas de seus parceiros comerciais. Esse movimento coloca a moeda americana perigosamente próxima do menor patamar em 3 anos. Em minha recente entrevista com Larry McDonald, autor best-seller do New York Times e especialista financeiro, Larry observou que o dólar americano continuará enfraquecendo e que esse é um processo secular, não temporário. Ele disse, espere um dólar mais fraco daqui para frente. O que os investidores globais estão dizendo é, por que eu deveria segurar? E isso faz parte da deterioração da confiança. Por que eu deveria segurar um título de 30 anos se não estou recebendo aquele tipo de proteção tradicional contra risco de recessão ou contra a queda do mercado de ações? Desde 2022, investidores ao redor do mundo têm perdido dinheiro tanto em ações quanto em títulos ao mesmo tempo. E se você olhar ao redor do mundo, é isso, Lena. Isso é algo que normalmente acontece em países de mercado emergente. Então, no fim das contas, o ponto principal é o que destacamos em nosso livro. Os caras que estão fumando dentro do paiol de dinamite em Washington criaram uma dinâmica em que os Estados Unidos ficaram 5 ou 10% mais parecidos com o Brasil. E nossos mercados estão começando a reagir. Quando as ações caem, os títulos caem e o dólar cai, tudo no mesmo dia ou semana. Isso é algo profundamente chocante. Os grandes alocadores globais, os grandes compradores de títulos, estão simplesmente surpresos. E eles estão montando um portfólio agora mesmo. Eles querem ter mais dólares australianos, querem ter o won coreano, querem ter um pouco de Bitcoin, querem ter platina, paládio, ouro, prata. Eles estão implementando uma cesta inteira de ativos que não estão realmente expostos ao dólar, por ser reduzir a atenção ao dólar. Foi uma discussão fascinante, realmente muito boa. Aprendi muito com ela. Larry compartilhou sua perspectiva sobre opções de investimento e foi uma conversa realmente valiosa. Vou deixar o link da nossa entrevista na descrição do vídeo abaixo para você assistir em seguida. Você vai aprender muito com ela. Mas, nesta semana, a queda do dólar veio após um relatório de manufatura surpreendentemente ruim. No mês de maio, o índice de gerentes de compras ficou em 48,5, bem abaixo da marca neutra de 50 que separa expansão de contração. Já está acontecendo. Além disso, foi uma queda em relação ao mês anterior, o que sinaliza uma fraqueza contínua na indústria dos Estados Unidos. Esta queda no desempenho da indústria manufatureira está agora sendo amplamente atribuída às consequências contínuas das tensões comerciais. Os mercados, na verdade, reagiram de forma bastante rápida e, ao mesmo tempo, as preocupações com a estabilidade fiscal dos Estados Unidos aumentaram ainda mais. O rendimento dos títulos do Tesouro Americano de 30 anos subiu 0,083 ponto percentual, atingindo 4,96, quase 5%. Rendimentos em alta indicam queda nos preços dos títulos. É assim que funciona. Eles se movem em direções opostas. Isso é um sinal claro de que os investidores estão exigindo retornos maiores devido ao aumento da percepção de risco. Maior risco, maior retorno. Portanto, quanto maiores os rendimentos, mais o governo dos Estados Unidos precisa pagar para honrar sua dívida. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tentou acalmar os ânimos ao assegurar aos investidores que os Estados Unidos, abre aspas, nunca vão falhar, nunca vão dar calote.
Essas foram as palavras dele. Mas a tentativa de tranquilizar veio poucos dias depois de Jamie Dimon, CEO do JP Morgan Chase, alertar que o mercado de títulos dos Estados Unidos poderia entrar em colapso devido ao aumento da dívida do país. Dito isso, a mudança de sentimento tem grandes implicações para o dólar americano. Os bancos de Wall Street estão cada vez mais prevendo uma fraqueza maior. Por exemplo, o Morgan Stanley agora prevê que o dólar americano cairá para níveis não vistos desde a crise de saúde de 2019, esperando que o índice do dólar americano caia 9%, chegando a 91 até o meio do próximo ano. O JP Morgan Chase continua pessimista, e o Goldman Sachs levantou alertas sobre possíveis novos impostos incluídos em legislações recentes. Segundo seus estrategistas, essas mudanças tributárias, especialmente impostos mais altos sobre renda passiva, como juros e dividendos recebidos por investidores estrangeiros, podem minar ainda mais a confiança nos ativos dos Estados Unidos. O Goldman também afirmou que seu modelo sugere que o dólar está atualmente 15% supervalorizado, o que indica que ainda pode haver para uma queda maior. Novamente, isso é uma péssima notícia. Quero enfatizar que a queda do dólar americano não está acontecendo isolada. Ele enfraqueceu em relação a todos os seus pares do grupo dos 10 em 2 de junho, o que é um sinal de que a pressão é bastante generalizada. O Bloomberg Dollar Spot Index caiu até 0,6% no dia, atingindo seu nível mais baixo desde 2023. Matthew Hornbach, chefe global de estratégia macro do Morgan Stanley, disse na Bloomberg TV que investidores internacionais estão, abre aspas, reavaliando suas exposições aos Estados Unidos, especialmente em termos de risco cambial. Novamente, Larry McDonald detalhou bastante essa questão específica em nossa entrevista e forneceu informações realmente muito boas que ajudam a entender a perspectiva mais ampla e o contexto do que está acontecendo agora no mercado. Ele acrescentou que o aumento das operações de hedge por parte dos investidores continuará exercendo pressão de baixa sobre o dólar nos próximos 12 meses. Portanto, vamos ver mais fraqueza. Vamos analisar as moedas que estão se beneficiando desse movimento. Vou focar nas 3 principais hoje. O euro saltou para o maior nível em mais de 5 semanas, atingindo 1,14 quando as negociações começaram em 2 de junho. O Morgan Stanley, na verdade, prevê que o euro subirá ainda mais, chegando a cerca de 1,25 até o próximo ano. Atualmente, em torno de 1,35 pode se fortalecer para 1,45, e o iene japonês subiu 1% na segunda-feira, no mesmo dia, sendo negociado a 142,54 ienes por dólar. Em resumo, moedas com políticas domésticas estáveis e menos envolvimento em disputas comerciais, digamos assim, estão se tornando mais atraentes. Como você pode ver, mudar de posição em relação à sua política comercial e à sua política econômica em geral faz muito pouco pela estabilidade, tanto internamente quanto internacionalmente. Então, você está surpreso? Acho que não precisa estar, porque se você acompanha meus vídeos, eu dediquei horas e horas no último mês focando nas fragilidades econômicas e na ameaça ao dólar americano. Certo. Também implicações para as taxas de juros dos Estados Unidos e os rendimentos dos títulos. O Morgan Stanley agora espera que o rendimento do Treasury de 10 anos termine este ano em 4% e depois caia no próximo ano, já que o Federal Reserve pode realizar um corte de juros. O estrategista de câmbio do Barclays apontou que os ventos contrários para o dólar podem vir de uma fraqueza adicional no mercado de títulos. Olhando para frente, os investidores estão acompanhando de perto os dados do mercado de trabalho que serão divulgados esta semana, especialmente o relatório de empregos de maio. Esse será um indicador-chave para determinar os próximos passos do Federal Reserve. Se você tiver interesse, fique ligado. Vou postar um vídeo assim que esse relatório for divulgado.
Ao mesmo tempo, as tensões comerciais continuam sendo uma ameaça iminente, e isso é algo a se considerar. Como mencionei num dos meus vídeos ontem, tanto os Estados Unidos quanto a China acusaram um ao outro de violar um acordo comercial assinado um mês antes na Suíça. Se as negociações se deteriorarem ainda mais, isso pode, é claro, colocar ainda mais pressão sobre os ativos americanos e o dólar. E isso nos leva de volta ao ponto inicial. O papel do dólar como principal moeda de reserva mundial está sendo reavaliado. Ela está sendo desafiada não apenas por causa da atual fraqueza econômica, mas também devido a preocupações de longo prazo sobre a estabilidade das políticas, a dívida dos etozinas e a diversificação global. Os próximos meses serão decisivos para o dólar e para os investidores globais. Continuaremos acompanhando os dados e tentando decifrar o que tudo isso significa para você. Ative o sininho para receber notificações de vídeo e não perder meus próximos vídeos. Fique atualizado. Muito obrigado por assistir. Por favor, lembre-se de mostrar seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Isso realmente faz diferença, eu dedico muito trabalho a esses vídeos. E para mais conteúdo, não deixe de conferir meu Substack, worldaffairsandcontext.com. Vou adorar ver você por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui amanhã. Até mais!